Olá a todos e todas, meu nome é André Luiz Coelho, eu sou professor da Escola de Ciência Política da Unirio e juntamente com a professora Cristiane Batista, eu coordeno o projeto de extensão Ciência Política nas Escolas. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um tema muito importante que é, afinal, o que é a política? Bom, é muito difícil falar o que é a política, né? A gente faz uma graduação, um mestrado, um doutorado para poder conversar um pouquinho, entender melhor o que é a política. Mas então, a gente tem pouco tempo para poder falar e eu vou tentar organizar isso em alguns minutos, né? Bom, o que eu vou falar tem a ver com o que eu escrevi nesse livro aqui, chamado Teoria e Prática da Política. Esse livro foi organizado pelas professoras Cristiane Batista e Ana Rechar e conta com artigos de todos os professores da Escola de Ciência Política da Unirio. Nesse livro eu escrevi um artigo que discute justamente o que é a política. Bom, para começar a falar da política, a gente tem que voltar à Grécia Antiga, há mais de 2000 anos atrás. Muitos autores, muita gente acredita que na Grécia Antiga surge a maneira como nós conversamos e entendemos da política, né? Entendemos e compreendemos a política. Estou falando de quê? Estou falando das cidades-estado gregas, né? Estou falando de Atenas, por exemplo, que era muito importante e muito famosa. Por que era muito famosa, muito importante? As cidades-estado eram conhecidas como polis. Justamente daí, do nome polis, que surge a palavra política. E aí eu tenho que falar de alguns autores importantes, por exemplo, como Platão, Sócrates, Aristóteles, que pensavam justamente a política na Grécia Antiga. E pensando como deveria ser um bom governo, como deveria ser uma boa cidade, eles começaram a refletir sobre a política. Então, a partir daí, das reflexões de mais de 2000 anos atrás, nós começamos e inauguramos o que nós chamamos de a ciência política ocidental. Portanto, nós podemos entender que a política e a ciência política são provavelmente algumas das ciências mais antigas que existem. Bom, mas vamos lá. Vamos tentar definir o que é política. É muito difícil definir o que é política, mas vou tentar definir com um autor chamado João Ubaldo Ribeiro. Esse autor diz que a política pode ser entendida como alguma espécie, alguma forma de exercício de poder e, a partir daí, as consequências do exercício desse poder. Sempre que eu penso em política, eu penso e relaciono política e poder. Poder e política, política e poder. Pensando em poder, a gente pode pensar num outro conceito, que é o conceito de convencimento. Ou seja, a gente pode pensar a política também como convencimento de um cidadão para outro cidadão ou de um grupo para outro grupo. Ou seja, usando da política para que um grupo possa convencer o outro grupo a fazer o que o primeiro grupo deseja. Mas que autores falam isso? Eu estou falando de autores muito conhecidos como Maquiavel e Weber. Weber, aliás, é muito importante porque ele relaciona a política ao Estado. Então ele sempre pensa a política dentro do Estado e organizada pelo Estado, né? Então ele vai dizer, na verdade, de algo muito importante, que é o seguinte, que o Estado possui o monopólio do uso legítimo da violência e que, em última instância, a violência vai ser a definidora da política, porque aqueles que possuem armas definem a vida daqueles que não possuem armas. Mas esse Estado não pode ser totalitário e nem pode ser violento com seus próprios cidadãos. Então eu vou trazer outros autores, como por exemplo Hobbes e Locke, que são autores liberais, contratualistas, que começam a pensar os limites do exercício do poder, os limites dos governantes. Eles são muito importantes para que a gente conheça e entenda o governo como nós temos hoje. Já autores como o clássico Marx entendem que a política deve ser percebida a partir do conceito de luta de classes, sempre entendendo que existem dominantes e dominados. Mas como a política tem a ver com o nosso dia a dia? Eu entendo que a política deve sempre ser pensada a partir do interesse público ou visando o interesse público. Ou, por exemplo, como ideias, concepções se tornam políticas públicas. Isso tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com conceitos como democracia, tem a ver com eleição. Isso tudo é, por exemplo, explicado nesse dicionário de política do Bob, onde conceitos, teorias são bastante discutidos, certo? Então a gente tem que pensar, quando a gente pensa em políticas, em política pública e interesse público. Então eu estou falando do processo de formulação e tomada de decisões. Ou seja, quando um candidato ele diz que vai aderir a tal plataforma política,
Como que ele vai transformar essas ideias em políticas públicas? Isso é muito importante, inclusive, para que a gente possa controlar os atos dos nossos governantes. Isso é muito importante para que a gente possa controlar os atos dos nossos parlamentares. Eu digo para vocês, tudo é política. Desde o nosso nascimento à nossa morte, nós estamos de alguma maneira relacionados a decisões políticas nossas e decisões políticas de outras pessoas que interferem diretamente em nossas vidas. Dessa maneira, é impossível fugir da política. Mesmo o ato de não tomar parte da política já é um ato político. Assim, gente, é muito importante para que vocês entendam a política, estudar. Hoje nós falamos muito, por exemplo, de direita e esquerda. Tem um livro muito legal do Bobbio que vai discutir e debater os conceitos de direita e esquerda. Dessa maneira, a gente tem que pensar a política e especialmente a ciência política como matérias, como disciplinas autônomas. Então, qual o melhor lugar para você conhecer a política e entender um pouco mais da política? É conhecendo melhor no nosso projeto Ciência Política nas Escolas e também conhecendo melhor a graduação em Ciência Política da Unirio. É isso, um beijo, um abraço, tchau, tchau.